Os consoles talvez acabem, né? Vocês estão ligados, o console talvez seja a última geração que a gente veja o console tradicional, e mesmo os consoles, tanto a Sony quanto a Microsoft, têm dado sinais de que eles querem acabar com os consoles. Tá, e como é que eu vou jogar? Vou jogar no quê? No PC? PC tá caro, muito caro. Como é que faz? E se eu dissesse pra vocês que tem uma outra alternativa, que seria o equilíbrio perfeito entre isso, entre um console e um PC, rodando um outro sistema operacional com jogos em preços acessíveis? Você compraria? E você que é PC gamer, você se renderia a esse tipo de console PC? Talvez ele esteja a caminho, e ele pode se chamar Steam Machine. Esse negócio de Steam Machine? Eu já ouvi falar nesse negócio de Steam Machine. O que seria uma Steam Machine? É literalmente uma máquina Steam. E elas podem estar de volta. Na verdade, elas nunca vieram, né? Elas podem realmente acontecer. E o que eu falei pra vocês é real, né? Tanto a Sony quanto a Microsoft já foi comprovado que eles têm, pelo menos, conversas ou planos de descontinuarem os consoles. Os consoles em si, eles são tecnicamente subsidiados pelos jogos. Então, as fabricantes, né? Eles costumam perder dinheiro nos consoles para que eles possam recuperar esse dinheiro vendendo os jogos e serviços de assinatura. A Microsoft tem o Game Pass. A Sony tem o tem os seus planos também pagos, e, enfim, PS Plus de vários tiers. E é nisso que eles acabam ganhando dinheiro, vendendo serviços, nas transações e nos jogos. Já existem várias conversas de que isso pode acabar em algum momento, inclusive algumas fabricantes já arriscaram, né? Tanto a Microsoft com o Xbox já tem algumas coisas rolando para streaming de jogos. E isso deve ser o futuro, mas ao mesmo tempo tá se tornando uma coisa mais distante, porque, por exemplo, nos Estados Unidos o plano, né, de expansão e de modernização da internet, ele foi basicamente descartado por vários anos agora. Ele deveria acontecer na próxima janela de 5 anos, mas ele foi descartado por mais sei lá quantos anos. Vai demorar muito para que a gente tenha uma velocidade de internet boa o suficiente para que a grande maioria dos usuários consiga ter acesso aos jogos via streaming, como a gente tem hoje, por exemplo, com os filmes e séries. As máquinas, né, os PCs ou os consoles físicos, eles ainda devem ficar por algum tempo. É claro que a gente teve, por exemplo, o Nintendo Switch 2, né? O Switch 2, que de certa forma revolucionaram o mercado nesse sentido. A Microsoft acabou de lançar, né, o ROG Ally 2, ou ROG Ally, Xbox Ally, seja lá como for, que é o portátil deles, que basicamente é um mini PC que roda o Windows. Eles estão trabalhando num console de próxima geração que deve utilizar tecnologias da AMD. Entre o lançamento do Nintendo Switch, do Switch 2, o do Switch e dos portáteis e tudo mais, a própria Valve revolucionou o mercado com o lançamento do Steam Deck, do handheld. Mas o Steam Deck, ele revolucionou em outro sentido muito mais importante do que apenas a portabilidade. Ele revolucionou no sistema operacional. E a Steam lançou o Steam Deck com um sistema operacional próprio. Então o Steam Deck ele não roda o Windows, ele roda uma versão do SteamOS que roda em cima do Linux. E esse sistema ele foi otimizado para handhelds, ou foi otimizado para você rodar jogos na Steam Machine ou na SteamOS. Rodar jogos em Linux não é uma novidade, mas jogos que foram portados para Linux, eles são muito poucos. Com o Steam Deck, você não precisa que o jogo seja portado para Linux. Ele pode simplesmente usar uma camada de tradução, ou seja, uma emulação dentro do Linux ou dentro da Steam para rodar os jogos Windows. Então você não precisa fazer basicamente nada. É um milagrezinho do Proton. Mas não vou entrar em mais detalhes sobre isso. O que você precisa entender basicamente é que você tem um PC, mini PC portátil na mão, rodando Linux, mas que não faz diferença nenhuma para você, porque tudo que você vê é a interface da Steam. E o Steam Deck também recebeu várias outras, né, da própria comunidade recebeu vários outros add-ons. Eles receberam várias extensões que ajudam a tornar ele um console mais amigo pro usuário. E eu já
falei várias vezes pra vocês que a grande dificuldade do PC, mas dá pra rodar com o PC na sala e dá pra configurar como se fosse um console pra usar controle. Dá, mas não é a mesma coisa. Um exemplo disso é como eu falei pra vocês, o MSI Claw, que é um dos handhelds, mas ele roda o Windows. E somente agora, depois de muito tempo batendo, desde que lançou o ROG Ally, ou desde vários outros portais, que a Microsoft conseguiu otimizar a experiência do Windows para que ele funcione bem. Pra vocês terem uma ideia, com o Steam Deck, quando você tá jogando, se você apertar o botão para desligar, ele congela a ação do jeito que tá, e quando você liga, ele volta igual, com o jogo aberto. Você continua jogando de onde você parou, que é o que acontece nos consoles. Mas é uma coisa tão simples. É uma coisa tão simples, mas isso não acontecia nos handhelds Windows. O Steam Deck tem um dos hardwares mais fracos de handhelds, o que significa que ele é mais barato de produzir, que ele é mais frio, que ele exige menos de dissipação, e mesmo assim ele consegue rodar os jogos com uma boa performance. Então ele virou de fato um console. Mas eu diria que o ponto mais importante, além disso, é o preço dos jogos. Um dos grandes diferenciais entre o PC e o console é justamente o preço dos jogos, o quanto você paga. Porque, como eu disse pra vocês, os jogos subsidiam os consoles. O console não é tão caro quanto um PC, porém os jogos são muito caros. Na Steam os jogos são mais baratos. No Steam Deck você consegue até comprar jogos de outras plataformas e colocar. É possível basicamente quase tudo no console agora. Além disso, assim como você faz com o Switch 2 e com o Switch, você pode colocar no modo dock os seus portáteis e transformar ele literalmente em um console. Liga na sua TV, puxa um controle e pronto. Tudo isso, galera, evoluiu de uma coisa que aconteceu lá atrás, que eram as Steam Machines. Essa Steam Machine, como vocês devem ter percebido, ela nunca aconteceu. Os fabricantes lançaram versões desses portáteis que eles não levavam o nome Steam Machine porque a Valve desistiu do projeto. Eles chegaram a acontecer, inclusive quem testou esses consoles na época podia dizer que eles existiram e que era um protótipo e que a Valve tinha a intenção de lançar, mas acabou não lançando, mas o fabricante não podia dizer isso porque eles estavam sob contrato. Novos rumores, né, novas informações dão conta de que a Valve pode finalmente lançar essas Steam Machines e no estado que tá agora o Steam OS, isso pode ser revolucionário mesmo. Inclusive eles podem se tornar um concorrente direto dos consoles. Isso seria o projeto Valve Fremont e supostamente ele teria uma APU personalizada da AMD de 6 núcleos com gráficos do nível da RX 7600, o que seria muito bom para um portátil. É bom lembrar que tá rodando Linux também. Inclusive esse aqui, na época, né, eram as Steam Machines que foram com Alienware que eles teriam feito. Enfim, não rolou. O sucesso do Steam OS e sua adoção por fabricantes de hardware terceirizados como a Lenovo podem ter mostrado um impulso mais forte para sistemas operacionais alternativos para jogos do que muitos esperavam. O novo codinome da Valve, Fremont, foi detectado no Geekbench, confirmando sua existência pela primeira vez. O Fremont tem sido alvo de rumores desde o ano passado. Acredita-se que seja um novo dispositivo da Valve, possivelmente um console de jogos independente ou um decodificador. Isso lembra o projeto anterior Steam Machines, a tentativa da Valve de conquistar o mercado de jogos para a sala de estar anos atrás. Mas dessa vez a situação é diferente. O Steam OS amadureceu desde então e agora oferece desempenho frequentemente comparável ou superior ao Windows, dando à Valve uma base mais sólida para lançar novas alternativas. Aqui tá a performance, né, a configuração. Então seria um processador de 6 cores e 12 threads com uma APU RX 7600, o que seria muito bom, mesmo que não saia para Steam Machines, se sair para desktop eu estaria muito feliz. Imagina só uma APU com 6 cores, 12 threads e com capacidade de processamento de uma RX 7600. A APU Valve Fremont parece ser baseada na Rock Point, na série Ryzen 8040 ou Ryzen 200. APUs móveis com núcleos Zen 4 e gráficos 780M com 12 unidades de computação RDNA 3. No entanto, essa CPU parece ser personalizada em vez de um design de APU padrão e por um bom motivo. De acordo com a entrada do JSON do Geekbench, a Fremont é pareada com uma placa de vídeo RX 7600, embora esse detalhe não apareça na página principal de resultados. O detalhe importante é que a RX 7600 em vez de RX 7600M, apontando para uma GPU Nave classe 33 com 32 unidades de computação RDNA 3, 2048 núcleos, uma interface de memória de 128 bits e 8 GB de memória. Como não há vestígios do Radeon 780M, é possível que a AMD tenha desenvolvido uma APU personalizada de 6 núcleos Zen 4 e gráficos integrados com base nas especificações da RX 7600, combinando tudo em um único pacote. Isso significa 32 unidades de computação RDNA 3, conceito semelhante ao do Strix Halo. Na realidade, migrar do Zen 4 para o Zen 5 ou do RDNA 3 para 3.5 pode não trazer grandes diferenças no desempenho dos jogos, especialmente porque o Steam Deck já demonstra como o foco da Valve em eficiência energética pode permitir que seus dispositivos superem consoles mais potentes. Um dos pontos importantes do Steam Deck é que ele é super eficiente em uso de energia, né? Então a bateria dura bastante nele, apesar de ele não ser nem a versão mais recente do chip da AMD e nem o mais poderoso. Então se o Steam Deck com aquele hardware já consegue fazer o que faz, imagina o que eles conseguiriam fazer com uma GPU da classe da RX 7600, provavelmente um console para rodar 4K. Outro detalhe importante é que as tecnologias, não só o sistema operacional da Valve evoluiu bastante, mas as tecnologias também. Agora nós temos o upscaling, tem também o frame generation, que ajuda muito a dar fluidez. Às vezes mesmo rodando com 30 FPS você consegue ampliar, né, e praticamente dobrar a quantidade de frames para dar uma fluidez
fluidez maior, pelo menos uma sensação de que tá rodando mais liso o jogo. Aqui tem as especificações, né, do que seria esse CPU. Eu achei bem interessante, não só por conta da Steam Machine, mas por conta de existir um chip desse que pode aparecer em algum dispositivo. E só pra vocês terem uma ideia, né, a APU que tem no Steam Deck, ela tem 4 cores e 8 threads rodando a 2.8, e a nova teria 6 cores e 12 threads rodando a 3.2. Em relação à GPU, a que tem no Steam Deck, ela tem 8 Compute Units RDNA 2, seria mais ou menos a mesma quantidade que tem nas APUs de entrada para desktop, enquanto que essa teria 32 Compute Units. Então faria uma diferença bem interessante mesmo. Claro que essa Steam Machine poderia também ser só um protótipo de um Steam Deck 2, que até agora a Valve não falou sobre isso. E honestamente, para mim faria até mais sentido existir um Steam Deck 2 que eles fossem focar em ser um estilo de um Switch 2, mini PC portátil, porém que eles focassem um pouco mais no modo dock, ou seja, de você colocar ele, conectar ele na sua TV e ele virar um console de fato, de repente vender com controles, não sei. Na verdade, tá todo mundo esperando o lançamento mesmo do SteamOS, a versão final do SteamOS. E se tem uma coisa que foi importante com o lançamento do SteamOS, do Steam Deck e tudo mais, foi que mais pessoas deram atenção ao Linux para jogos. E não atenção de saber que existe o Linux, porque todo mundo meio que sabia que existia, pelo menos os entusiastas, mas dos desenvolvedores darem atenção para esse público que não tá interessado em abrir uma linha de comando para baixar alguma coisa. Automatizar ainda mais o Linux para que usuários comuns consigam usar em tarefas do dia a dia. E vocês, o que vocês acham? Vocês comprariam um console desse? Você acha que tem chance deles brigarem com o Sony e Microsoft? Será que a Valve quer isso? Ou será que é só um Steam Deck 2? Já testou Steam Deck? Já testou algum handheld? Deixa aí nos comentários, aproveita, deixa o like, se inscreve no canal e clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos e vamos acompanhar. Quem sabe a gente não monta uma Steam Machine também para testar como que seria essa performance, né?